Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, nossa secretária Ana Maria, boa tarde a todos. Começar mais uma semana de trabalho e pedir a Deus que abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso trabalho e que a gente possa desenvolver todo o potencial que nós temos e contribuir para a nossa instituição. A presidência pergunta à Ana Maria se tem alguma resolução para constar na nossa ata como entregue hoje. Não, presidente. Não. E então vamos passar para a leitura da nossa ata da última sessão, por favor. Boa tarde a todos. Ata da 10ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 13 horas e 30 minutos, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria número 158, de 12 de outubro de junho de 2020, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 10ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o presidente indagou a secretária se há resoluções a serem aprovadas pela Câmara e a mesma informou não haver resoluções a serem aprovadas. Foi lida e aprovada a ata da 9ª sessão ordinária virtual. Ordem do dia. Processo de recurso número 62/2018. Auto de infração 2017-188-70. Recorrente Aço do Vale Limitada. Recorrido Seju. Relatora, conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário e decidir nos seguintes termos. 1. Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por prática de ato extemporâneo no termo de início de fiscalização, extrapolação do prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos de fiscalização, foi afastada por unanimidade de votos, tendo em vista tratar-se de reinício de fiscalização e considerando que o reinício da ação fiscal se deu nos moldes da norma em vigor, a Instrução Normativa 49 de 2011. 2. Quanto à alegação de cerceamento ao direito de defesa em razão de que os documentos fiscais só foram disponibilizados em 16 de 11 de 2017, após o início do prazo para a defesa dos autos, não sendo disponibilizado em tempo hábil os arquivos que continham os dados que embasaram o lançamento do crédito tributário, afastada por unanimidade de votos, uma vez que lhe foram remetidos os anexos do auto de infração, conforme aviso de recebimento, as folhas 12 dos autos. Quanto à alegação de erro de identificação do sujeito passivo, foi afastada por unanimidade de votos, considerando que o sujeito passivo está identificado no auto de infração pelo número de inscrição no Cadastro Geral da Fazenda, CGF, cujos sócios, no presente caso, representavam a empresa à época da autuação. Com relação ao pedido de perícia, foi afastado por unanimidade de votos, com base no artigo 97 da Lei nº 15.614 de 2014, considerando que o pedido foi feito de forma genérica, sem especificação de equívocos no levantamento fiscal, nem apresentação de nenhum dado ou documento que desse ensejo
a uma averiguação pericial. Em referência à alegação do caráter confiscatório da multa aplicada, foi afastada por unanimidade de votos em face do disposto no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei nº 15.614 de 2014. 6. No mérito, a terceira Câmara resolve, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, modificar a decisão condenatória exarada na primeira instância e julgar parcialmente procedente a ação fiscal, reenquadrando a penalidade no artigo 123, 8L, da Lei nº 12.670, por ser mais benéfica ao contribuinte, conforme o artigo 112 do CTN. Decisão nos termos do primeiro voto e vencedor proferido pelo conselheiro Alexandre Mendes de Souza, que fica designado para elaborar a resolução, em desacordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado se manifestou pela procedência da acusação, aplicando o artigo 123.3g da Lei nº 12.670, de 96, com a nova redação dada pela Lei nº 16.258, de 2017. A conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto votou pela procedência da autuação nos termos da manifestação do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 471 de 2017. Auto de infração 2016 24444. Recorrente L&A Comércio de Material de Construção Limitada. Recorrido Seju. Relator conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e com relação à preliminar de nulidade do julgamento singular, suscitada pela parte por cerceamento ao direito de defesa, pois indeferiu a realização de perícia técnica para apuração devida da escrituração, mesmo o contribuinte tendo os requisitos do artigo 63, parágrafo único da Lei nº 15.614, foi afastada por unanimidade de votos, tendo em vista que o contribuinte não apresentou as provas necessárias e comprovação da nulidade requerida. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, reformar a decisão condenatória exarada na primeira instância e julgar parcialmente procedente o feito fiscal, reenquadrando a penalidade no artigo 123, 8L, da Lei nº 12.670 de 96, com a redação dada pela Lei nº 16.258 de 2017. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária e conforme a manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4512 de 2016. Auto de infração 2016-211-72. Recorrente, transportadora Belmonte. Limitada, recorrido Seju. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Decisão. Resolve os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e quanto à alegação de que o dispositivo legal que motivou a decisão do julgamento monocrático é diverso do caso em questão, foi afastada, pois o contribuinte entendeu perfeitamente a acusação que lhe foi imputada. Quanto à decadência parcial arguída de ofício pelo relator do processo, referente aos meses de janeiro a setembro de 2011, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, resolvem acatar por unanimidade de votos. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira, afasta a decadência sob o entendimento de que se aplica ao caso em questão a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, reformar a decisão condenatória exarada na primeira instância, para julgar parcialmente procedente a ação fiscal, tendo em vista a decadência
referente aos meses de janeiro a setembro de 2011, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, aplicando para os demais períodos constantes da autuação o artigo 123, 2A da Lei número 12.670, de 96, tudo nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária. O representante da Procuradoria-Geral se manifestou oralmente em sessão pela procedência da autuação, nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Recurso de número 2222 de 2018, auto de infração 2018, 03829, recorrente Seju. Recorrido NTB Nordeste Torres do Brasil Limitada. Relator, conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão de parcialmente procedente a ação fiscal nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e conforme a manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. É isso, presidente. A presidência indaga aos conselheiros se há alguma sugestão ou alguma modificação a ser realizada na ata. Não, senhor presidente, o meu processo está ótimo. Em relação ao meu também, senhor presidente, está ok. Meu também, presidente, tudo tranquilo. Sem sugestões de alterações, a presidência da ata por aprovada. Hoje, aos 24 dias do mês de agosto de 2020, a terceira Câmara realiza a 11ª sessão ordinária virtual e terá como primeiro processo na ordem do dia o processo de número 1/5263/2017, auto de infração 2017-14461, onde é recorrente PH Comércio de Derivados de Petróleo Limitada e recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria do conselheiro Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz. Esse processo foi julgado parcialmente procedente em primeira instância e tem uma decisão da assessoria processual tributária de parcial procedência, porém, me parece que com indicação de uma motivação, uma fundamentação diversa. O processo seguinte é 1/5280 de 2017, o auto de infração 2017-14481, também como recorrente PH Comércio de Derivados de Petróleo e recorrido Seju. Relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves. Foi julgado procedente em primeira instância e tem parecer pela procedência. O terceiro processo, também da mesma recorrente, o de 1/5281/2017 e o auto de infração 1/2017-14469, sob a relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira. Foi julgado procedente em primeira instância e tem um parecer pela indicação de procedência. O doutor Felipe fará o relato do seu processo e, ao final, a presidência irá consultar os demais consultores da possibilidade de unificarmos 2 ou mais processos no mesmo julgamento, ok? Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, presidente, secretária, excelentíssimo procurador do Estado, está ouvindo? Os colegas conselheiros. Doutor Felipe, está um pouco baixo, o volume está horrível. Como é? Está um pouco baixo. O volume está horrível. Está usando microfone, é? Deixa eu ver se resolve aqui.
Melhorou? Agora sim. Ok. Então vamos iniciar. Boa tarde, presidente, Boa tarde. secretária, excelentíssimo senhor procurador do Estado e colegas conselheiros. Conforme já anunciado, trata-se do processo número 1/5263/2017, que trata de autuação contra PH Comércio de Derivados de Petróleo Limitada. Os presentes autos decorrem de lançamento tributário confeccionado sob acusação de infração decorrente de operação com mercadoria ou prestação de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto tenha sido retido. Isso daqui, conforme consta no auto de infração. O contribuinte deixou de escriturar no SPED fiscal notas fiscais de emissão própria no ano de 2013, no valor total de operação de R$ 202.817,06, desobedecendo, portanto, a lei tributária vigente. O agente atuante apontou como violado o artigo 18 da Lei 12.670 e aplicou a penalidade capturada no artigo 126 da mesma lei, né, que representa aí uma multa de 10% sobre o valor das operações, que totalizou, então, uma multa no total, somente a multa no total de R$ 20.281,77. Conforme consta no complementares da autuação, constatamos que a empresa PH Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, ao informar ou transmitir para essa Cefaz via arquivos magnéticos escritura fiscal digital FD SPED do exercício de 2013, deixou de escriturar notas fiscais de emissão própria. Tal constatação se deu após o cotejo das informações transmitidas pelo SPED fiscal e as fiscais eletrônicas de emissão própria. O contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração, os quais constam as folhas 20 e 23 dos autos. Em síntese, que a penalidade proposta pelo autuante é inadequada para a infração por ele descrita. Que seja aplicada a penalidade prevista no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, por se encontrarem as notas fiscais objeto da autuação escrituradas nos livros contábeis do contribuinte, nos termos da lei, que representa uma multa de 1%. Alternativamente, que seja aplicada a penalidade prevista no artigo 123, 8L da lei, também 12.670, que é uma multa de 2%. Em sede de julgamento, em primeira instância, o auto de infração teve julgamento pela parcial procedência da autuação, com o reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8D da Lei 12.670 de 96, por entender pela inexistência de penalidade específica, haja vista a penalidade referente à falta de escrituração de notas fiscais em livro de registro de saída ter sido revogada. Dispensou o reexame necessário por observância ao artigo 104, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei do CONAD. O contribuinte apresentou o recurso ordinário, no qual reafirma toda a fundamentação já trazida em sede de impugnação, falando somente da questão da penalidade, tanto pedindo o enquadramento para ou o parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 12.670 ou 123, 8L. Submetido o processo à análise da assessoria processual tributária, esta emitiu parecer opinando pelo conhecimento do recurso ordinário.
dando-lhe parcial provimento com a confirmação da decisão de parcial procedência, contudo, realizando o reenquadramento da penalidade para previsto no artigo 123.8L da Lei 12.670. O fato imponível corresponde rigorosamente à descrição hipotética prevista no dispositivo. Presidente, esse é o sucinto relato. A presidência agradece ao Felipe e, verificando aqui, me parece que as outras matérias são distintas, então nós vamos passar individualmente os julgamentos na hora. A presidência vai passar a palavra para o senhor procurador para a sua manifestação. Senhor presidente, senhora secretária, senhores conselheiros da terceira Câmara de julgamento, boa tarde a todos. Ouvimos do relato, trata-se na realidade, um recurso contribuinte contra a decisão de primeira instância de parcial procedência da auto-infração, que confirmou a infração apurada pelo autuante de falta de escrituração de notas fiscais de emissão própria, ou seja, notas fiscais de saídas, na EFD do contribuinte, em operações sujeitas a regime de substituição tributária, do exercício de 2013, no montante de R$ 202.817, tendo sido aplicada a multa pelo descumprimento da obrigação acessória sobre as operações omitidas previstas no artigo 126. Essa foi a sugestão do autuante. No entanto, o julgador de primeira instância, por entender que essa penalidade só se aplicaria nos descumprimentos de obrigação tributária principal, entendeu por reenquadrar a penalidade para previsto no artigo 123.8d, aquela penalidade geral para descumprimento de obrigações acessórias, tendo fixado a multa, considerando que os períodos da infração, com base nisso, apurou em 1.000 ofícios o valor da penalidade, que resultou no montante de R$ 3.944,24. O contribuinte, resignado com a decisão, ele entrou com um recurso ordinário. Ressalto que o levantamento foi feito com base no cruzamento das informações da FD do contribuinte com as notas fiscais emitidas por ele, e verificou que houve a falta das escriturações. Houve uma pré-intimação para ele justificar as divergências, mas ele apenas negou. O autuante até traz a informação de que o contribuinte fez algumas correções no SPED, mas após o início da ação fiscal, que afastaria a espontaneidade no caso concreto, e mesmo assim essa questão não foi trazida na impugnação nem no recurso. Na impugnação, no recurso, o contribuinte ele simplesmente defende, ele ataca apenas a penalidade, sem refutar a acusação fiscal, Então, foi relacionado também todos os documentos fiscais das respectivas chaves de acesso, que estão contemplados no levantamento fiscal. E no recurso contribuinte, ele vem apenas com 2 pedidos. Inicialmente, ele faz um pedido de reenquadramento da penalidade do artigo 126 para aquela prevista no parágrafo 1 com a redação vigente à época, que reduzia a penalidade para 1% quando as operações estivessem devidamente escrituradas. No entanto, e ele afirma que estariam devidamente escrituradas, conforme seus livros contábeis e livro de movimentação de combustíveis, mas não traz qualquer contraprova, demonstração de que isso efetivamente se concretizou. O que a gente verifica realmente é que não houve essa escrituração contábil, e, portanto, é inadequada a aplicação da atenuante do parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.170. Em caráter sucessivo, no recurso, o contribuinte, por sua vez, ele pede o reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123.8L da Lei 2.670, com a alteração da Lei 16.258 de 2017, por entender que as operações, a conduta dele se adequaria mais a essa penalidade específica prevista na legislação, e bem como sua aplicação retroativa estaria amparada pelo artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, em conjunto com o artigo 112 também do CTN. E, de fato, a Procuradoria ela comunga desse entendimento. No caso de inexistir uma penalidade mais específica para a falta de escrituração da FD desses documentos fiscais de saída,
no passado existia, posteriormente foi revogada, pelo princípio da subsidiariedade, da especialidade, e se aplica, de fato, a penalidade que mais se adequa seria aquela do artigo 123, 8L, não havendo margem para aplicação da penalidade do artigo 123, 8D. Né? A parecerista ela trouxe o demonstrativo, já fazendo a devida adequação decorrente do reenquadramento da penalidade para o 123, 8L. Né? Então, a Procuradoria, nesse sentido, entende que deve ser aplicado, seja procedido o reenquadramento do 123, 8L. Ressalto que, apesar de se tratar de uma operação sujeita à substituição tributária, o que atrairia, de fato, a aplicação do artigo 126 da Lei 2.670, pelo fato da penalidade prevista no artigo 123, 8L ser mais benéfica, deve aí prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte, né? Até pelo princípio da especificidade, como já dito anteriormente. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, mas dando-lhe parcial provimento para confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração, mas com o reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123, 8L da Lei 2.670, com a redação da Lei 16.258 de 2017, por ser mais benéfica e conforme autorizado pelo artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, conforme demonstrativo da multa exposto no parecer, assessoria. A presidência agradece ao senhor procurador e passa o processo para a discussão dos conselheiros. Presidente, aqui de fato, né, mais uma vez a gente se depara com essa questão da penalidade, né? 123, 8L. Aqui é mais um caso, né? Mais um caso que conforme dito aqui pela parecerista, né? É um fato que corresponde, né, à descrição da norma. Então, acho que não tem muito o que discutir a respeito disso e já antecipo que eu vou... meu voto vai ser conforme o parecer da assessoria processual tributária. Me parece que essa matéria já é pacificada, né? Nessa questão, né, específica. Exato. Mais algum conselheiro? Então, como vota o relator? Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, confirmando a decisão de instância de parcial procedência, no entanto, reenquadrando a penalidade para a prevista no artigo 123, 8L, conforme o parecer da assessoria processual tributária e conforme a manifestação oral do procurador do Estado em sessão. Vota agora o doutor Micael. Com relator, presidente. Em seguida, doutor Ricardo. Com relator, presidente. Em seguida, doutor Lúcio. Relator, presidente. Doutora Tereza. Com relator, presidente. Doutor Alexandre. Com relator, presidente. Então, resolvem a primeira Câmara, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, declarar parcial procedência da autuação nos termos do parecer da assessoria processual tributária, que possui fundamentação diversa do julgamento singular e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Ok? Dando seguimento à nossa pauta do dia, o processo seguinte é o 1/5280 de 2017, auto de infração 2017-4481, tem como recorrente PH Derivados de Petróleo Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro, doutor Lúcio Fábio Alves, foi julgado procedente na primeira instância e recebeu parecer também pela procedência. Com a palavra, doutor Lúcio.
aberto aí, tá com problema no meu. Senhor presidente, procurador, doutor André, secretária Ana, conselheiros, conselheira Tereza. Senhor presidente, o processo que passo a relatar tem o seguinte redação. Falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota referente a abril de 2013 de aquisição para bem do ativo fixo. A base de cálculo colocada pelo agente fiscal é de R$ 479.400. ICMS de 47.940, igual valor, 47.940. Ou seja, uma vez o valor do imposto. O artigo violado, a gente entendeu que era o 73 e 74 do decreto 24 de 5.997. Com penalidade no artigo 123, da Lei 12.670/96, alterado pela 3.463. Na informação complementar, o agente atuante destaca, chegou a essa constatação. Foi feita uma auditoria fiscal ampla, né? Ele verificou a compra de mercadoria para o ativo fixo da empresa e que ela não recolheu o ICMS do diferencial de alíquota, nem estruturou as notas fiscais, são 4 notas fiscais, no seu tipo de aplicação no apenas suplementar. Essa empresa é um comércio varejista, produtivo, não foi lançado no SPED, como eu já falei. Ele traz a colação ao artigo 435, inciso 4 do regulamento FES, da 24.569/97. Doutor Lúcio, só um segundo. Doutor Felipe, acho que está com o áudio, com o microfone aberto, aí está dando um probleminha aqui. Não sei se só no meu. Posso seguir, presidente? Agora limpou o áudio. Pode prosseguir. O agente atuante também destaca o artigo 589 do regulamento ICMS, que trata dessa operação, né, aquisição de bem para o ativo fixo, o consumo do qual é sujeito ao diferencial de alíquota. Relaciona a planilha com as 4 notas fiscais relativas ao objeto da atuação. A empresa, inconformada com a lavratura do auto, ingressa com a impugnação, senhor presidente, conselheiros e procuradores, e que basicamente ela traz 2 pontos. O primeiro ponto é a questão de direito. Ela diz que a legalidade para a cobrança desse diferencial de alíquota é questionado, que não existe previsão na lei complementar, a lei Candir, né, 87/96, não tem essa previsão como fato gerador a cobrança do diferencial de alíquota. Apesar da Constituição, no artigo 146, inciso 3º-A, fazer referência que cabe à lei complementar definir o fato gerador. E entende a empresa que, nesse caso, né, por não constar da lei Candir, essa previsão do fato gerador, essa atuação é ilegal ou inconstitucional. O segundo ponto, ele traz a manifestação do físico, ele traz uma planilha lá, um documento, né, uma tela lá, do CITRAN, que foi informado que essa nota fiscal, as 4 notas fiscais, ela não encontra com selo e que lá tem uma previsão sem cobrança do ICMS. Então, ele diz que isso aí só vai ratificar, confirmar que realmente esse imposto não é devido. Esses são os 2 pontos. O processo vai para julgamento em primeira instância, tem um julgamento pela procedência da autuação. A julgadora, na sua fundamentação, destaca a questão do artigo 889 do nosso regulamento, decreto 24.569/97, diz que está previsto a questão da legalidade, enquanto se previsto na legislação a cobrança, sim, e na época da autuação 2013, esse dispositivo estava vigente, né? Então, realmente, aí ocorreu a infração, e que não cabe à julgadora, de acordo com a nossa lei do CONAT, análise de questão de constitucionalidade. Então, ela diz que fez o trabalho, a fundamentação dela na legalidade, e que afasta as 2 preliminares citadas na impugnação, ela afasta com base no princípio da legalidade. A empresa, inconformada com a decisão singular, ingressa com recurso ordinário e vem pedindo, né, a nulidade do julgamento, porque diz que o julgamento foi omisso quanto aos 2 pontos levantados na impugnação, né? E repete, em termos de decisão, se não for acatada a nulidade, né, pode pedir alternativo, todos os 2 pontos trazidos na impugnação, com os mesmos fundamentos, né, que é citado por esse relator, né, e pedido alternativo pela improcedência. O processo é distribuído para a assessoria processual tributária, que tem que parecer pela procedência, né? A parecerista, dessa feita, traz questão mais de direito, vai buscar numa decisão
um recurso extraordinário 72, 56, 53 do STF, no qual essa questão foi enfrentada de maneira bem expressa, né? E que realmente o fato de que não constar na Lei Candir o fato gerador da cobrança do diferencial de alíquota não é motivo suficiente para que não seja cobrado, uma vez que a Constituição já traz todos os elementos constantes para que os estados possam exercer essa sua atividade. Então, era uma lei que tinha, se não me engano, do Rio Grande do Sul, então foi discutido, tratado como constitucional a lei dos estados fazer essa cobrança, né? Ela traz também o 155, incisos 7 e 8 da Constituição Federal, da nossa lei, mais especificamente, o artigo 3º, inciso 14, da Lei 12.670/96, que tem a previsão realmente da cobrança do fato gerador na entrada do diferencial de alíquota. E, por fim, né, traz a questão do julgador não poder declarar lei inconstitucional, como é bem dito na nossa lei de contencioso. Senhor presidente, quanto ao fato da questão do Estado sem cobrança, né, ela vai no ponto específico, ela diz que nessa situação, só isenção, só uma lei que podia dar essa isenção, jamais um ato normativo do próprio ofício poderia dispensar esse imposto. Então, ela entende também que, pelo fato de ter esse documento lá nos autos, não exime da cobrança do diferencial de alíquota. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, esse é o breve relato. A presidência agradece ao doutor Lúcio pelo relato preciso, claro, e passa a palavra ao senhor procurador para a sua manifestação. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, como foi muito bem relatado, trata-se de recurso ordinário de decisão de procedência do auto de infração, confirmando a autuação que imputou ao contribuinte a falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota em aquisições para o seu ativo fixo imobilizado no período de abril de 2013. No caso concreto, são 4 operações, 4 notas fiscais de entrada, o que resultou no montante de R$ 479.400, tendo sido lançado o imposto devido e a penalidade correspondente prevista no artigo 123, inciso 3, a linha C da Lei 2.670, de 96, resultando num valor de R$ 95.800. A obrigação do recolhimento de FAO, conforme lançado no auto de infração, nas aquisições estaduais de bens ou ativo imobilizado ou de consumo, ela está prevista no regulamento do ICMS, artigos 435, inciso 4, 589, 593, né, mas como já foi bem esclarecido, tanto no julgamento ministrante como no parecer, também há uma previsão expressa, mais de uma, na realidade, na Lei 2.670, e o contribuinte, no seu recurso, ele reitera suas razões de defesa da impugnação, mas traz um argumento novo, que seria a nulidade da decisão de primeira instância, uma vez que não teriam sido analisados os argumentos da sua impugnação pela julgadora. Quais são os argumentos? Como já foi dito pelo relator, falta de previsão em lei complementar para a cobrança do DIFAL, na situação posta no processo administrativo, e que haveria uma presunção de inexigibilidade do imposto, tendo em vista informação registrada no sistema corporativo da Cefaz, pois indicaria que essas notas fiscais estariam no estado sem cobrança do ICMS. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a preliminar, nulidade de decisão. A decisão recorrida ela examinou satisfatoriamente todos os argumentos trazidos pela recorrente, afastando-se de maneira fundamentada, fazendo com muita ênfase no princípio da legalidade. Ressalta, inclusive, também que ela, a julgadora, como autuante, estão obrigadas ao cumprimento da legislação tributária estadual, né, e especialmente em relação às normas previstas no regulamento do ICMS. Portanto, o mero fato da manifestação da julgadora ter sido contrária ao interesse da recorrente não afasta a validade do julgamento realizado. Então, a Procuradoria entende que deve ser afastada a preliminar. E, indo ao mérito do recurso, da defesa e do recurso, no que ele remanesce, ressalto de antemão que, a princípio, não caberia sequer essa discussão no âmbito do CONAT, pois toda defesa, ou melhor, parte da defesa, ela parte de uma premissa de inconstitucionalidade
das previsões existentes na legislação estadual, porque não teriam atendido o comando constitucional que, na sua compreensão, exigiria que o DIFAL estivesse previsto numa lei complementar, fixando as regras gerais, que no caso seria a lei complementar 87/96. Essa discussão ela é vedada pelo artigo 48, parágrafo 2º, da lei 15.614, não caberia ao órgão administrativo, mas pela relevância da matéria e pelo fato dela já estar decidida no momento e pacificada pela jurisprudência das Cortes Superiores, é interessante deixar assentado, conforme fez com muita propriedade a parecerista, que essa questão ela já foi decidida de maneira definitiva pelo Supremo, entendendo a Suprema Corte que, no caso, a própria Constituição Federal, em seus incisos 7 e 8º, parágrafo 2º do artigo 155, já prevê, com muita clareza e precisão, os critérios para a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais. Então, não seria necessária a previsão específica em lei complementar, podendo estar essa previsão apenas na legislação estadual de cada unidade federativa. E no caso do estado do Ceará, fica lá muito claramente a exigibilidade do diferencial de alíquota nessas operações, quando prevê lá no seu artigo 3º, inciso 14 e 28, parágrafo 3º da lei 2.670. Então, isso foi já decidido, como dito, pelo Supremo, trazendo o parecer, traz o indicativo da ação cautelar 3238, que buscava suspender os efeitos suspensivos do recurso extraordinário 725653. Questão similar também foi apreciada na ação direta de inconstitucionalidade 3246. Então, não requer maior discussão acerca dessa matéria, seja pela vedação da discussão da constitucionalidade da norma, seja pelo fato do Supremo já ter decidido isso de maneira pacífica. O outro ponto trazido no recurso, que reproduz o que foi tratado na impugnação, é que não seria exigível o imposto, uma vez que estaria registrado no CITRAN essas notas fiscais com o status de sem cobrança do imposto. Além do que já foi posto, com muita pertinência no parecer, que não se poderia excluir a obrigação tributária a não ser por lei específica e o mero registro no sistema não seria suficiente para isentar o contribuinte do pagamento do imposto devido, ressalto aos senhores que, conforme telas trazidas pelo contribuinte na sua impugnação, os referidos registros foram feitos após o início da ação fiscal. Eles datam de agosto de 2018. Foi após o início, um pouco antes da lavratura da autofração. Então, sequer poderiam ser considerados para fins de defesa e espontaneidade ou afastamento da obrigação tributária no caso concreto. Então, com essas considerações, a Procuradoria do Estado opina pelo conhecimento do recurso, mas para que seja negado o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. O presidente agradece ao doutor André pela sua manifestação e passa a palavra aos conselheiros para a discussão do processo. Senhor presidente, colocado aí pelo doutor André, vou começar aqui a questão da preliminar, por falta de análise do julgamento singular dos dois pontos trazidos na impugnação. O meu entendimento, senhor presidente, é que a julgadora, né, ela faz um histórico todo foi colocado pela impugnação, pela empresa, e ela realmente ela rebate, ela fala, né, ela fala a questão da legalidade, ela traz a colação o artigo 589 do novo regulamento do ICMS, o decreto 24.569/97, né, que tem a previsão da cobrança. E, adentrando, ela diz o seguinte, que a questão, a maioria o fundamento da discriminatória é no sentido de proporcionalidade, a questão da falta, né, da lei Candir não tratar dessa matéria. Mas ela vem com base no artigo da legalidade, já citado, no artigo citado, e diz que realmente está previsto, e por isso que ela afasta. Vou fazer só a leitura aqui, que ela diz assim, conforme o princípio da legalidade, tanto a autoridade fiscal e quanto a autoridade julgadora deve observar a legislação vigente e aplicá-la em sua integralidade. Sendo assim, por essas razões, afasta as preliminares de nulidade alegada pela impugnante. E aí ela entra no mérito da questão. Um ponto que poderia passar a questão dela não ter analisado, né, assim, de uma maneira ampla, mas ela, no meu entender, ela fez o juízo de valor que ela entendia pelo princípio da legalidade. Ela não foi assim como bem foi a parecerista, que entrou em detalhes, trazendo a questão da recurso extraordinário, mas na minha visão, no meu entendimento, ela analisou sim.
Outro ponto, a questão da tela que é trazida sem a questão da cobrança, ela faz a análise seguinte, que ela não pode, né, somente uma lei, né, pode fazer a dispensa daquela exigência fiscal. Então, não poderia ser através, mesmo se tivesse na tela lá, tivesse dispensado, ela entende que realmente deve ser cobrado. E aí um ponto né, que nesse processo, já entrando na questão um pouco do mérito da questão, quando ele traz essa tela, né, eu estive até hoje conversando com os colegas lá do Citrão, mas não foi possível fazer uma análise mais detalhada devido ao sistema, mas aqui, pelo que está aqui nos autos, a gente percebe que o auto, ele recebeu esse auto no dia 21, quando recebeu o auto de infração, cobrando. E a tela que tem aqui, referente a essa questão, está aqui, as folhas 21, dia 22 de 8 de 2017, ele recebeu o auto de infração com essa exigência fiscal. E a tela que ele traz referente à não cobrança é do dia 28, ou seja, posterior lá ao momento que ele recebeu, né, a intimação do auto. Então, isso foi após, né, ele ter recebido o auto. Então, até nessa questão aí, né, está aqui a tela, pronto. Dia 24 de 8, ou seja, 2 dias, dia 24 de 8 de 2017, tem lá Citran sem cobrança. Tem um selo. E uma coisa importante que me chamou a atenção aqui, até passei para o colega também, é o seguinte, aqui tem um selo, tem o nome da nota, tem a entrada, mas o processo posterior que nós vamos julgar, da relatoria do doutor Micael, é justamente as 4 notas aqui que não receberam o selo devido na entrada. Essa nota aqui pode até ter sido selada, né, posteriormente, mas no auto posterior seguinte vai ser justamente as 4 notas desse processo aqui que não recebeu o selo devidamente na entrada. Então, senhor presidente, eu afasto, né, a questão da preliminar de nulidade por não análise do julgador. Eu acho que o julgador fez sim o juízo de valor. E quanto à questão já entrando no mérito, eu julgo pela procedência da nossa legislação, ela tem amparo, sim, tanto na lei 12.670/96, tem a previsão do fato gerador na entrada para cobrar o diferencial de alíquota, como no decreto, né? E a motivação trazida pela parte não é suficiente para ser dispensada a cobrança desse imposto, senhor presidente. Esse é meu entendimento, senhor presidente, conselheiro e procurador. Mais algum conselheiro deseja se manifestar? Não havendo interesse pela discussão, como vota o doutor Lúcio? Senhor presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário negado de provimento para confirmar a decisão exarada na instância singular, de acordo com o parecer da SEAP e o parecer em sessão da doutora Procuradora-Geral do Estado, representado muito bem pelo doutor André. Afastando a nulidade, né, suscitada? A nulidade suscitada. Ok? Doutora Tereza, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Felipe. Com o relator. Doutor Micael. Com o relator, presidente. E doutor Ricardo. O relator, presidente. Então, a terceira Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso ordinário, negar de provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, afastando a nulidade suscitada do julgamento singular, né, suscitada pela parte, e nos termos do parecer da assessoria processual tributária, que foi referendado em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. Como o ritmo da sessão está bem agradável, e o doutor Lúcio aí já deu uma palhinha do doutor Micael, né, já fez a chamada, né, a presidência vai passar agora a palavra para o processo seguinte, que é o processo número 1/5281 de 2017, auto de infração 2017-14469, recorrente PH Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, recorrido cela de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro doutor Micael Pinheiro de Oliveira, processo de procedência em primeira instância, e tem parecer da assessoria processual também pela procedência. Com a palavra, doutor Micael. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Aninha, novos conselheiros, a Procuradoria, doutor André.
Bom, trata-se do auto de infração de número 2017-14469, dígito 9. A mesma empresa, PH Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, da pauta de hoje. Cujo auto de infração tem o seguinte relato: entregar, transportar, entregar ou estocar ou depositar mercadorias acompanhadas de documento fiscal sem o selo de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída interestaduais. O contribuinte recebeu, nos anos de 2012 e 2013, mercadorias sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, conforme determina a legislação tributária vigente. E aí o contribuinte aplicou a penalidade do 123.3M com a multa no valor de R$ 97.140, aonde nas informações complementares o agente informou que em cotejo das notas fiscais interestaduais e as informações do sistema Cometa e Citran encontraram aí durante o período de 2012 e 2013 algumas notas fiscais que foram escrituradas sem o selo fiscal de trânsito, né, numa base de cálculo de R$ 485.700. O processo caminha e o contribuinte protocola defesa, o que faz as folhas 25 do processo e faz no seguinte sentido. Ele informa que não há clareza e nem precisão acerca da liquidez do auto de infração, na medida em que, segundo o contribuinte, o auto de infração deveria perfazer 4 notas fiscais: a nota 4062, 4063, 4064 e 4065, que totalizariam um valor de R$ 479.400, e não a base de cálculo que foi colocada no auto de infração, segundo ele, R$ 485.700. Então, haveria aí uma confusão, uma falta de clareza acerca da base de cálculo, segundo o contribuinte. E aí ele elenca todos os ensinamentos doutrinários, jurisprudenciais acerca da clareza e da precisão que precisam ser característica principal do auto de infração. E pede, portanto, a nulidade do auto. Ele anexa aqui a planilha com o valor das 4 notas fiscais. O processo caminha para o julgamento de primeira instância, onde o julgador decidiu pela procedência do auto de infração em todos os seus termos. E, em síntese, o auditor informou que não consta nenhuma irregularidade na ação fiscal, muito menos falta de clareza ou falta de precisão, tendo em vista que existem documentos fiscais que foram acostados não só as folhas 10, como o contribuinte informa, mas as folhas 10 e as folhas 11, o que perfazeria aí, sim, os R$ 485 mil de base de cálculo e não os 479 mil. Portanto, demonstrando um equívoco do contribuinte ao informar a possível falta de precisão do auto. Então, o julgador de primeira instância decide pela procedência do auto em todos os seus termos. O contribuinte resignado protocola recurso, o que faz as folhas 39 dos autos, onde ele aduz literalmente todos os mesmos termos. Desculpa, presidente, espirrei aqui. E aí, ele também informa, mais uma vez, que as notas foram escrituradas e que seriam somente 4 notas, né? A 4062, 4063, 4064, 4065, somando aí o valor de 479 mil e não o valor de R$ 435.700. Ele continua insistindo nesse argumento mesmo após o julgamento singular haver esclarecido. O processo caminha para o parecer da assessoria processual tributária,
aonde a parecerista presume e propõe que seja conhecido o recurso ordinário para negar o provimento, confirmando a decisão condenatória proferida em primeira instância, pelos mesmos fundamentos do julgador de primeira instância, onde ela informa que existem as 4 notas fiscais das folhas 10 e 3 notas fiscais das folhas 11, e que as 4 notas fiscais das folhas 10 perfazeriam um valor de 479.400. Entretanto, tem também a folha 11, com 3 notas fiscais que totalizam 6.300, fazendo o somatório de 479.400 mais 6.300 da folha 11, chegaria aí a base de cálculo de R$ 485.700, que foi alocada pelo auditor quando do início da ação fiscal. Então, o processo caminha para a Procuradoria, que referenda de todos os seus termos do parecer da assessoria, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael, relato sempre claro, preciso, e passa a palavra ao nosso procurador para a sua manifestação. Está sem áudio, doutor André. Obrigado. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Processo bem relatado pelo doutor Micael. Trata-se de recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de primeira instância que julgou procedente a auto-infração decorrente da omissão do selo de trânsito em notas fiscais em operações interestaduais de entrada dos exercícios 2012 e 2013. São só 4 notas fiscais, conforme já foi adiantado pelo doutor Lúcio no julgamento anterior, o que corresponderia ao montante de R$ 485.700. Só uma parte, 4 notas fiscais referente àquelas que não foram registradas no CITRAN, mas existe mais 4 notas fiscais, se não me engano, registradas, que não foram registradas no Cometa. E foi aplicada pelo julgador de primeira instância a penalidade específica prevista no artigo 123, 3M da Lei 12.670, o valor de R$ 97.140. Fica muito claro nas formas complementares que essa infração ela foi constatada a partir do cruzamento da própria FD do contribuinte com os sistemas corporativos da Cefaz, que controla o trânsito de mercadorias, especialmente o Cometa e o CITRAN. E foi confirmado, como já dito, a falta de escrituração desses documentos fiscais. Também, já na própria autuação, o autuante já traz a informação que o contribuinte procedeu à retificação do SPED após o início da ação fiscal, que, portanto, não poderia ser considerado para fins de espontaneidade. Quanto à obrigação acessória descumprida, ela está prevista lá no artigo 157 do regulamento do CMS, desde a sua redação original, não havendo nada que possa afastar, de fato, a acusação fiscal. O argumento do contribuinte, reproduzido da sua impugnação, é de que teria ocorrido a nulidade do lançamento por falta de clareza, o que impactaria no seu direito de defesa, porque ele entende que a planilha juntada pelo fiscal, ela difere, ela aponta uma base de cálculo de R$ 479.400 e no auto de infração foi indicado como base de cálculo o valor de R$ 485.700, né, o que demonstraria a alegada falta de precisão no lançamento. No entanto, o contribuinte não acentou isso lá da ação fiscal, quando ele foi intimado para se manifestar sobre o levantamento fiscal, foi encaminhado um CD, e também a lavratura do auto de infração também foi encaminhado no mesmo CD, com 2 arquivos distintos, uma planilha contendo as notas fiscais não seladas no CITRAN, no valor que ele informa, R$ 479.400, e outra planilha com os documentos que não foram registrados no Cometa, no valor de R$ 6.300. O somatório dessas 2 planilhas é que se chega ao valor da base de cálculo do lançamento indicado no auto de infração, portanto, não havendo falta de clareza ou qualquer nulidade, devendo ser afastado o argumento do contribuinte. No mais, é muito clara a infração
Eu tive uma dúvida que já foi dissipada, se seria o caso ou não de nós aplicarmos a atenuante prevista no parágrafo 12, porque a acusação fiscal, com muita clareza, diz que foi feita com base na FD do contribuinte, ou seja, esses documentos fiscais, apesar de não terem sido selados, eles estão escriturados. Mas a própria autuação anterior deixa clara a impossibilidade de aplicar atenuante pelo fato de que não foram atendidos todos os requisitos legais da atenuante. Diz aqui o parágrafo 12 que a penalidade prevista na linha M do inciso 3 deste artigo será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. E no caso, apesar de constar na FD, o próprio julgamento do auto anterior, confirmando a falta de recolhimento nessas operações do ICMS e FAO, impede que seja aplicada atenuante. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, para que seja negado o recolhimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. O presidente agradece ao doutor André, passa o processo para a discussão dos conselheiros e parece que a parte se ateve somente à nulidade com relação à falta de clareza e precisão. Ok? Presidente, mas de praxe, o único ponto também que eu estava verificando no processo, dado que o recurso somente ataca a questão da imprecisão da base de cálculo, imprecisão essa que fora já rechaçada quando, ainda do julgamento de primeira instância, o julgador foi muito feliz e já informou e já esclareceu logo que a base de cálculo estaria correta, dos 475 mil, porque existem duas folhas 10 e as folhas 11, que elencam as notas fiscais. E a defesa, tanto a defesa quanto o recurso, desconsideram a folha 11, consideram apenas as folhas 10, para fins de somatório da base de cálculo. Então, esse ponto eu já havia rechaçado. Agora, quanto à alegação que a Procuradoria traz de forma bastante criteriosa e cuidadosa acerca da escrituração do parágrafo 12 da redução da aplicação da multa, a gente observa que realmente o processo anterior, como não houve aí o recolhimento do imposto, faria obstáculo à aplicação da atenuante. E aí aqui eu faço o registro à presidência, porque acredito que a ordem dos processos não é de cunho, isso não é coincidência. Com certeza a presidência aí elenca os processos que a gente vai ter muito mais clareza ao julgar, não só julgar em bloco, porque tem uma ideia total da ação fiscal que está sendo promovida contra o contribuinte, mas também da ordem dos processos para que a gente fique bem mais tranquilo e seguro para votar. Portanto, presidente, quanto também a questão da atenuante, que não é trazida pelo contribuinte em sede de recurso, mas eu entendo também que poderia ser verificada de ofício, caso houvesse o preenchimento dos pré-requisitos, eu também afasto aqui em sessão, por entender de que o contribuinte não se enquadra na atenuante do parágrafo 12. Mais algum conselheiro? Quanto aos créditos aí, eu tenho que dividir os créditos com a Ana Maria, nossa secretária, que aqui é trabalho de equipe. Verdade, presidente. Verdade. A minha aí que não... Já pode votar, doutor Micael. Eu acho que ele tem que afastar a nulidade aí, né, na hora da... Sim, presidente. Eu afasto a nulidade, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, afastando aí a preliminar de nulidade, acerca da imprecisão da base de cálculo do auto e confirmo a decisão condenatória proferida em primeira instância, conforme a consideração da Procuradoria-Geral do Estado e o parecer da assessoria processual tributária. Como vota o doutor Ricardo? Com o relator, presidente. Doutor Lúcio? Relator, presidente. Doutora Tereza? Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre? O relator, senhor presidente. Doutor... O relator, presidente. No presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento,
afastar a nulidade suscitada no presente recurso e, no quanto ao mérito, decidir pela confirmação da procedência exarada na instância singular nos termos do parecer da assessoria processual tributária e referendado em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador do Estado. Os conselheiros concordam a gente já abordar o último processo? O ritmo está bem agradável, né? Sim, presidente. Eu acho que seguir. Doutor Ricardo tem essa versatilidade, essa facilidade de relatar. O processo de número 1/3895/2017, auto de infração 2017-04022, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Von Hall do Brasil Limitada. Relator conselheiro, doutor Ricardo Feira Valente Filho, julgado extinto pelo julgador de primeira instância, mas tem um parecer pela improcedência pela assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Renovo os votos de boa tarde a todos os conselheiros, ao nosso presidente, nosso procurador e a nossa secretária. Presidente, trata-se do processo de recurso 1/3895/2017, auto de infração 2017-04022, recorrente Seju e recorrido Von Hall do Brasil Limitado. Presidente, a questão é simples desse processo. Trata-se, né, de uma penalidade capitulada pelo agente fiscal no momento da autuação pelo artigo 123.8L e o relato da infração demonstrado pelo fiscal no momento da autuação foi de omitir informações em arquivos magnéticos ou nesse informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais após análise das informações prestadas pela empresa através do SPED, Laboratório Fiscal, constatando que a mesma emitira notas fiscais de saídas interestaduais de mercadorias sem a devida posição de selo fiscal. O fiscal, presidente, aqui, entendo eu, que ele aplicou no momento 123.8L, mas nas informações complementares ele deixou muito claro de que tratava de omissão de selo na saída de mercadorias, que no caso seria 123.3M. Na defesa, presidente, na impugnação auto de infração, o contribuinte ele traz o seguinte pedido: isto posto, representando a pureza de uma realidade fática, eivada de elementos verdadeiros, vem perante Vossa Senhoria requerer seja presente defesa reconhecida dado provimento integral, para que seja julgar nulo ou insubsistente parte do presente auto de infração. Consequentemente, improcedente parte das acusações nela contidas, cancelando parcialmente as exigências do imposto e as multas, bem como cancelamento da parte de seus efeitos. E traz de maneira genérica o pedido de realização de diligências, né, necessárias para a plena elucidação, realização de perícias, para a qual protesta pela indicação do seu perito assistente, formulação de quesitos, suplementar de provas, e não traz nada materializado quanto à questão de uma perícia indicativa, né, trazendo já a motivação do seu pedido de perícia. O julgamento de primeiro grau, presidente, entende que o processo deve ser extinto e julga pela extinção dos autos, mediante a falta de interesse do Estado, pelo advento da Lei 16.258/2017, que extinguiu essa penalidade aplicada para selos de saída. O processo, presidente, subiu por reexame necessário e foi para a assessoria processual tributária, que entendeu pela improcedência do auto, presidente. E no dispositivo da assessoria processual tributária, ela traz que conhece do reexame necessário, mas sugere dar-lhe provimento, julgando pela improcedência da acusação fiscal por inexistência da obrigação apontada. O processo seguiu para a douta Procuradoria-Geral do Estado e eu relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, um relato claro, preciso, objetivo, né? Como sempre, bem direto, e passa a palavra ao nosso procurador para a sua manifestação.
Senhor presidente, renovo cumprimentos mais uma vez a todos. Relatado com muita objetividade pelo doutor Ricardo, é um processo que sobe em reexame necessário, apreciação da terceira Câmara de Julgamento, uma vez que a decisão de primeira instância, ela entendeu pela extinção do processo decorrente do auto de infração, lavrado pela falta de aposição do seu fiscal de trânsito em operações de saída interestadual, nos exercícios 2012 e 2013, com fundamento de que, com a alteração da penalidade específica prevista no artigo 123, 3M da Lei 2.170, pela Lei 16.258 de 2017, a conduta do contribuinte teria deixado de ser considerada como infracional, né? E aí indicou, inclusive, um precedente da Câmara Superior nas suas razões de decidir. Examinando o processo com muita atenção, a gente verifica que a defesa do contribuinte ela foi no sentido de tentar demonstrar que as operações interestaduais elas se confirmaram, e de fato ele trouxe partes das notas fiscais, comprovação dos destinatários, com a devida escrituração, mas a defesa sequer chegou a ser examinada com base nesse entendimento da julgadora de primeira instância. E, de fato, essa defesa ela não aproveitaria esse processo, porque serviria ela para afastar uma acusação de internamento dessas mercadorias, mas não afastaria a obrigação acessória, então, existente de selagem nos postos fiscais de fronteira. Discordo do fundamento da decisão de primeira instância, ela parte da premissa de que a alteração da penalidade específica afasta a obrigação, nós temos entendimentos diversos, conforme foi exposto com muita clareza no parecer, o entendimento de que essa obrigação ela só deixou de existir a partir do decreto 32.882 de 2018, que alterou a redação da própria norma que previa a obrigação acessória, o artigo 157, quando ficou muito claro que a obrigatoriedade do selo só permaneceria para as operações de entrada. Até existe ainda essa faculdade ao contribuinte de selar essas notas fiscais de saída, mas, como dito, como uma faculdade, ela não é uma obrigação tributária, porque não tem força cogente, é mais um meio de prova que o contribuinte pode se utilizar e deve se utilizar como condição para a obtenção da restituição de eventuais créditos, situações de devolução de mercadoria ou outras similares. Mas é isso, com a alteração do artigo 157, a partir daí sim, entendo que deve ser aplicado retroativamente, com base no artigo 106, inciso 2, a linha B do CTN, uma vez que ainda não houve julgamento definitivo do lançamento, e a legislação tributária, a partir de então, deixou de tratar a conduta do autuado como qualquer exigência de ação ou omissão, não tendo sido constatado fraude ou falta de pagamento de tributos no caso concreto. Concordo, e muito pertinente a observação que faz a parecerista, que seria até um contrassenso do ponto de vista processual se proceder uma mera extinção do processo, quando você, para que se chegue a essa conclusão, tem que examinar com profundidade o mérito da questão, inclusive a legislação superveniente e a possibilidade de sua aplicação retroativa para o caso concreto. Então, no mesmo sentido do parecer, no que toca aos fundamentos, porque ela fala em dar provimento ao exame. Eu entendo que não é o caso de dar provimento, porque a autuação, o crédito tributário vai permanecer afastado, mas eu acho que a fundamentação é distinta. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do exame necessário, mas para negar-lhe provimento, mas alterando os fundamentos da decisão de primeira instância para improcedência do auto de infração. Em discussão? Presidente, eu entendo, presidente, que nesse caso já está muito debatido na nossa Câmara, todo mundo já tem opinião formada sobre esse aspecto. Data máxima vem, eu entendo a posição da Procuradoria, embora não concorde com ela, porque entendo que, uma vez retirada essa penalidade, do meu ponto de vista, já existia. Eu entendo que jamais poderia o fiscal aplicar o 123.8L nessa situação, e sim ele poderia aplicar o 123.3M ou até mesmo o 123.8D, né, para aquelas pessoas que entendem que deve ser aplicado o 123.8D para penalidades
não específicas, mas 123.8L não. Diante das considerações, presidente, eu até entendo as manifestações em contrário, mas eu continuo entendendo dessa forma que, se existia a 123.8D antes da 16.258, e ela igualmente existia juntamente com a 123 3M, e a 123 3M deixou de ser aplicada, essa sanção deixou de existir, eu continuo entendendo pela extinção do processo, da mesma forma como entendeu o julgador de primeiro grau, presidente. Então, adiantando minha posição, eu entendo por conhecer do reexame necessário, mas para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão de primeira instância, presidente. Se nenhum conselheiro quiser se manifestar, aí já passaremos aí a tomar os votos dos demais, ok? Doutor Lúcio. Presidente, o voto já? Não, Tânia, se ninguém quiser se manifestar, o doutor Ricardo já votou. O doutor Ricardo colocou a questão, já foi discutida na Câmara Superior várias vezes aqui nessa sessão. Eu vou só para a gente ter um pouco de tempo, já que a sessão hoje vai, né? Eu vou fazer aqui um exercício aqui que eu fiz na Câmara Superior, que eu gostaria que os conselheiros atentassem, não no sentido de convencer, mas no sentido apenas de demonstrar que, desde quando essa questão chegou a ser discutida, o meu entendimento é que, pela redação posta no artigo 123, 3M, né, pela fazendo aquela questão da regra matriz da penalidade, que eu divido o que é infração, que é a conduta antajurídica no começo, e depois a penalidade, eu fiz o seguinte: vamos supor que a penalidade de crédito indevido, que é assim, a seguinte penalidade, aliás, a seguinte redação da conduta antijurídica: crédito indevido, assim considerado todo aquele que escriturado na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação ou decorrente de não realização de estorno, nos casos exigidos pela legislação. Vou usar o mesmo tempo que o legislador utilizou para o 3M. Não se aplicando à operação de falta da primeira via. Todos nós sabemos que a falta da primeira via é o crédito indevido, mas ele está dizendo que não se aplica. Será que ia permanecer ainda a questão da obrigação de ser o crédito indevido a falta da primeira via? Que é diferentemente se ele tivesse colocado no segundo ponto, que eu chamo que é o segundo ponto, que é a multa. Multa equivalente a uma vez do valor do crédito indevido não aproveitado. Aí se ele tivesse colocado aqui, não se aplicando a falta da primeira via. Aí tudo bem, você não ia aplicar a penalidade, talvez aplicasse a geral, a D. Mas pela formação que foi feita, a redação que foi feita da penalidade, senhor presidente, senhor conselheiro, procurador, era no sentido que essa revogação foi uma revogação implícita, né? Ele já, daquele momento que foi feita aquela redação, daquela maneira que foi formada, daquela formatação ali na conduta antijurídica, foi no sentido de realmente dizer que aquela operação de saída não se exigia mais a questão do selo. Concordo com a Procuradoria que existe ainda situações, mas não é obrigatório. Ele não vai ser penalizado pela falta de não aposição do selo na saída. Então, senhor presidente, era só para arrematar aí, é uma questão discutida, interessante, foi muito bem discutida essa questão no contencioso, né? Com todo respeito a quem tem diferente à Procuradoria, mas eu acho que foi uma construção que só fez a ganhar o contencioso com essa decisão. Mais algum conselheiro? Só registrar, presidente, que são esses posicionamentos aí e essas discussões que engrandecem o contencioso, né? Uma matéria que já tenho consolidado, mas escutar o doutor Lúcio é sempre muito bom, e quando ele fala, a gente reviva na memória a matéria e deixa tudo muito mais claro, seja para um lado, para o outro, enfim, para afirmar o seu convencimento. Eu acho que é esse espírito que a gente não pode deixar morrer na Câmara, mesmo naqueles entendimentos já batidos, e a gente sabe que tem entendimento firmado, é sempre bom, uma hora ou outra, revisar e repassar esses entendimentos, porque é salutar. Eu também concordo com o doutor Micael. Essas discussões que se reavivam, tá certo? Elas só fortalecem o colegiado, né? Elas não são cansativas porque não são repetitivas, mas na hora que se torna assim muito um rito muito acelerado, aí ela vai perdendo um pouco. Aí reativar a memória ajuda o conselho a manter a sua história, a manter a sua coerência. Mais algum conselheiro? Presidente, só aproveitando o mote aí do ponto, pedindo aqui
Mas é muito pertinente sua colocação, até porque no momento que essas discussões deixarem de existir, é até um indicativo de amadurecimento da questão, para aí então se pensar em simular a matéria, né? Por isso que é importante essas discussões com respeito, ainda que sob pontos de vista distintos, mas ressaltar que isso serve como indicativo até para saber se a questão está amadurecida ao ponto de ser levado como uma proposta para a súmula dentro do CONAT. Exatamente, doutor André. Que aí sim, aí teria aquele sentimento de pacificação, né? De não incomodar mais nenhum dos membros em relação a rediscutir a matéria. Vou fazer um adendo aqui, presidente, é que quando a gente tem um órgão colegiado com muitos julgadores, como é o nosso caso, muitas câmaras, enfim, quando há uma súmula, eu entendo que ela tem que durar mais que uma composição, pelo menos mais que uma composição para ela se validar, né? Mas são muitos julgadores, são muitas ideias, não sei se a gente pode confundir um entendimento pacífico com um entendimento unânime, né? O entendimento unânime, em um órgão tão plural como nós somos, acho que ele é muito difícil assim, de ser objetivado. Agora, o entendimento pacífico e majoritário, eu acredito que ele é mais fácil de ser alcançado. Mais algum conselheiro? Agora, votando em definitivo, doutor Ricardo, para tomar sequência aí, para ficar registrado na gravação. Pois não, presidente. Eu entendo, eu conheço do reexame necessário, mas nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão de extinção exarada pelo julgador de primeiro grau, presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Pela improcedência, senhor presidente. Pela improcedência. Doutor Felipe. Com a divergência. Doutor Micael foi o relator. Com o relator. Então, por maioria de votos, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão de extinção exarada na instância singular, a decisão contrária ao parecer da assessoria processual tributária, também contrária à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, e também foram votos divergentes à decisão, doutor Alexandre e doutor Felipe. Ok? Assuntos gerais? Segunda-feira, ninguém traz assuntos gerais, então a presidência agradece a todos pela colaboração, as colaborações, né, feitas na sessão de hoje, e lembra que amanhã nós teremos uma pauta somente com um contribuinte, Editora Moderna Limitada, primeiro processo, doutora Tereza, segundo processo, doutor Alexandre, e terceiro processo, doutor Felipe, o último processo, doutor Lúcio Flávio. A presidência declara a presente sessão encerrada e desejo uma boa tarde a todos. Tá, presidente. Tá, senhor presidente. Boa tarde aos Boa tarde colegas. a todos. Até amanhã. Até amanhã, se vocês quiserem. É.